Pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Irmãos, esse momento especial da palavra de Deus. E Deus tem um recado ao seu coração. Eu repito aquilo que eu sempre digo. 5 minutos talvez lá fora não vai fazer grande diferença para você, a não ser que você pegue ônibus, né? E depende do horário do ônibus. Mas 5, 10 minutos lá fora não vai mudar muito. Ou você vai ficar 5 minutos a mais na frente da televisão, ou vai dormir 5 minutos mais tarde. Ei, agora, presta atenção aqui. 5 minutos aqui dentro, você ouvindo a palavra, pode fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Marcos capítulo 6, verso 1 ao 6. Os irmãos acharam? Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: da onde vem esta sabedoria? Que sabedoria é esta que foi dada a ele? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho da Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E assim se escandalizavam dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Não há profeta sem? Senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E assim não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Amém? Quero estar sentado, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar falando sobre aquela proposta que eu dei para os irmãos. Passos para a vitória. Alguns irmãos perguntaram: pastor, eu já fiz campanha, eu estou vindo na igreja, mas eu não recebi a minha vitória. Eu falei: então nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que nós precisamos fazer para receber a nossa vitória. Quem se lembra do primeiro passo que nós precisamos dar para receber nossa vitória? Quem se lembra? Não se lembram mais? Fala. Entrega total. A gente precisa se entregar totalmente ao Senhor. O segundo que nós falamos, esse já vi alguns citando ali: obediência incondicional. Você se entrega ao Senhor, deixa Ele guiar a sua vida. Daí você vai fazer o quê? Obedecer os ensinamentos dEle. Na semana retrasada nós falamos do terceiro passo, que é vencendo as tentações. É muito lógico isso. Se eu tenho fé no Senhor Jesus, eu vou me entregar totalmente a Ele. Se eu me entreguei, eu vou ouvir a palavra dEle e obedecer os mandamentos dEle. E é claro, para mim não perder essa comunhão e não desobedecer a Ele, eu preciso vencer o pecado. E o pecado acontece quando eu cedo às tentações. Ser tentado é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ser tentado não é pecado, porque até o próprio Jesus foi tentado, como nós vimos o diabo tentando. Agora, você ceder à tentação, aí é pecado. Então nós vimos esses 3 princípios já: entrega total, obediência incondicional e vencendo as tentações. Hoje nós vamos falar sobre um princípio que eu tenho estudado na palavra de Deus e eu vejo que ele também resulta em grandes bênçãos na nossa vida, que é o princípio da honra. O princípio da honra. O texto que nós lemos, ele revela coisas preciosas a esse respeito. Porque Jesus, ele chega na sua região, da onde ele era, chega na região de Nazaré. E Jesus, sendo judeu, ele podia, todo judeu acima de 30 anos tinha o direito de entrar numa sinagoga, aonde tivesse sinagoga. Sinagoga era o lugar onde os judeus estudavam a palavra, onde eles se reuniam, porque desde que eles foram para o cativeiro e voltaram, o templo foi destruído, o templo era o lugar sagrado. Eles preocupados, como que nós vamos ensinar as verdades de Deus para o povo, eles começaram a montar sinagogas em todos os lugares. Então, era o lugar onde ele estudava, e todo lugar onde tinha um judeu, ou um grupo de judeus, eles faziam questão de montar uma sinagoga.
Todo judeu tinha o direito, e Jesus era judeu, chegou lá na cidade dele e tinha o direito de entrar na sinagoga. Jesus ali começou a ensinar as verdades de Deus e todo mundo ficou assim, admirado. Mas daí um olhou e disse, peraí, eu conheço ele. Não foi ele que foi lá em casa arrumar minha janela? Ah, foi. Ele é o Jesus, aquele carpinteiro que andava aí. Ele é o filho da Dona Maria, Está aí, ó, os irmãos dele, o Judas, o Tiago, o Simão estão aí. As irmãs dele por acaso não estão aí com a gente? Estão, esse é Jesus. E isso fez com que eles, além de perderem a fé, não honraram Jesus, não valorizavam Jesus, não reconheceram Jesus como enviado de Deus. Então, Jesus diz uma famosa frase, que até hoje é um ditado popular: nenhum profeta tem honra senão não tem honra na sua própria casa, ou na sua própria terra. E daí o versículo seguinte é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Diz que, e ali, Jesus não pôde fazer muitos milagres, senão curar poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Nós precisamos entender esse princípio, o princípio da honra. Eu olhando para várias passagens dos textos bíblicos e vendo essa palavra honra, e também eu tive a grata surpresa de encontrar um livro de um pastor americano chamado John Bevere, que ele fala A Recompensa da Honra, que é o título do livro, e ele mostra justamente isso que eu estava observando. Se nós olharmos para a Bíblia e as definições que a Bíblia dá para honra, e daí eu fui também atrás do dicionário, você vai ver que honrar é apreciar, valorizar, enobrecer, dignificar, ter em altíssimo respeito, lisonjear. Eu fui vendo várias passagens da Bíblia onde tinha essa palavra. O termo, por exemplo, no Novo Testamento é timé, honrar. Aonde aparecia esse termo, eu comecei a observar que geralmente tinha bênçãos atreladas a esse termo, honrar. E daí, através também do livro desse pastor, eu pude ver claramente que o princípio da honra, ele é uma chave que abençoa as vidas e faz o Senhor dar galardão e bênçãos para os seus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você vai ver muitas e muitas passagens, a prática da honra sendo acompanhada de bênçãos. Por exemplo, o próprio pai da fé, Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você sai da tua terra, dos seus parentes, e de você eu vou fazer uma grande nação, eu vou te levar para uma terra que você não conhece, mas lá você vai ser uma bênção. Abraão, ele obedece, nós já vimos isso, ele sai. Só que tinha um problema, Abraão já estava velho, a esposa estava velha, e eles eram estéreis. Ela era estéril, pelo conceito que a gente ainda tem. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o tempo vai passando, não acontece nada. Eles tentam dar um jeito, com a escrava de Sara, e ali nasce Ismael, mas não era o filho da promessa. A Bíblia diz que se passam 24 anos até que Deus envia anjos aonde morava Abraão. E aqui nós vemos uma cena linda de honra. Os anjos chegam, 3 anjos chegam, um fica evidente que era o próprio Senhor que estava ali presente. Na mesma hora que Abraão os vê, isso está registrado em Gênesis capítulo 18, para você depois ler, Abraão ele começa a honrar aqueles homens. Ele se prostra diante daqueles homens e oferece para se lavar os pés dele. Pede para eles ficarem para jantar, e o texto diz então que Abraão vai para sua casa, faz um agito no meio dos seus empregados e diz: vamos preparar o melhor para eles, manda matar o novilho que estava ali engordando, o melhor que ele tinha para oferecer para aqueles anjos que estavam ali em forma de homens, e ele oferece o seu melhor. E daí aquela promessa de 24 anos de espera recebe um prazo. Abraão agora sabia o dia ou a época que viria a bênção prometida. Um dos anjos, provavelmente o próprio Senhor, fala para ele: na próxima primavera, quando eu voltar aqui, você estará com os seus filhos no colo. Eu comecei a observar a cena de Abraão honrando aqueles homens e a bênção já ali, agora
perto, tendo um prazo, e assim aconteceu. Na próxima primavera, Abraão estava com Isaque nos braços. Eu olho para Jesus no Novo Testamento, sendo solicitado por um centurião romano, ou seja, alguém do exército romano. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a gente precisa ter uma coisa bem clara. Os judeus, eles estavam debaixo do domínio dos romanos. Os judeus eram desprezados pelos romanos. Eram como se fossem assim, pessoas de terceira qualidade, porque eles dominavam sobre os judeus. Um centurião era um homem, chefe do exército, que comandava no mínimo 100 pessoas, 100 soldados. E a Bíblia diz que certa vez um centurião tinha um dos seus empregados mais estimados que ficou doente, estava paralítico na cama para morrer, e ele, não conseguindo recursos médicos, ele manda recado para Jesus: Jesus, por favor, vem aqui, o meu empregado precisa ter um encontro contigo e receber o milagre. Jesus então começa a ir na direção da casa daquele homem, mas aquele homem manda empregados e diz: não, fala para Jesus apenas dizer uma palavra, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Olha só o nível de honra que esse centurião coloca Jesus. Na cultura era o inverso, o romano aqui, o judeu aqui embaixo. Aquele homem coloca Jesus lá em cima e diz: eu não sou digno que esse homem entre na minha casa. Assim como eu dou comando de voz aos meus soldados, fala, Senhor, uma palavra, e eu sei que o meu servo vai ficar curado. Jesus vê a fé daquele homem e o empregado dele é curado. Irmãos, olhando para essas passagens, a gente podia citar tantas outras passagens, e os versículos que nós temos da Bíblia falando sobre honra. Eu preciso que você entenda, muitas bênçãos nós não recebemos de Deus, porque nós ainda não aprendemos esse princípio. O princípio de honrar a Deus e honrar pessoas. E aqui nós, olhando para a palavra, nós vamos falar rapidamente sobre isso. Honrar ao Senhor. Como que eu honro a Deus? Você vir cantar louvores ao Senhor aqui é uma maneira de honrar. Quando você entende que nós não devemos vir aqui só para pedir, mas você levanta a sua mão e diz: Senhor, glorificado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Quando você de coração aplaude o Senhor, tudo isso são maneiras de honrar. E o Senhor é aquele que sonda o coração. Ele não vai pela aparência, mas Ele olha a realidade do seu coração. A obediência, como nós já falamos, é uma maneira de honrar o Senhor. O próprio Jesus disse: se vocês não obedecerem os meus mandamentos, vocês não estão mostrando que me amam. Quem me ama, obedece às minhas palavras. Se nós olharmos, por exemplo, para a bronca que Jesus dá para os fariseus, que diziam que conheciam a Deus, Jesus chega para eles e diz: olha, vocês estão cumprindo o que o profeta Isaías já tinha falado. Homens que honram com os lábios, mas que o coração está distante de Deus. Por quê? Era aparência, mas não essência. Quando nós honramos o Senhor, nós obedecemos a Ele. Eu me lembro, na minha infância, quando eu tinha uns 11 anos e estava naquela fase de entrar na adolescência, eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho, a gente brigava muito. Nunca me lembro um dia onde nós realmente brigamos feio, eu xinguei ele, falei que odiava ele, e depois eu estava lá dizendo para minha mãe que amava ela. Eu nunca me esqueço, ela olhou nos meus olhos e disse: filho, se você me ama, você precisa aprender a respeitar, valorizar e amar também o teu irmão. E aquilo foi uma ducha de água fria em mim, porque eu pensava que podia com os lábios falar que amava minha mãe, mas ela queria o quê? Atitude. Quando ela mandava obedecer, não briga, respeita, não faz isso, não pega as coisas dele, ali sim eu tinha a oportunidade de mostrar o quanto eu amava ela. Com Deus é a mesma coisa. Eu honro o Senhor quando eu obedeço os ensinamentos dele. O meu testemunho também honra o Senhor. Quando alguém olha para a tua vida, uau, olha o jeito que esse homem trabalha, olha como ele é honesto, olha o palavreado dessa mulher. Quando alguém olha para você e consegue ver o reflexo de Deus na sua vida, você está honrando o Senhor.
Paulo, ao escrever 2 Coríntios 8:23, falando de Tito e de outros irmãos, ele usa novamente a expressão timé, honra. Ele diz assim: tanto Tito quanto esses irmãos, eles são representantes da igreja e uma honra para Cristo. Olha isso, o princípio da honra sendo aplicado no testemunho que Tito e outros irmãos estavam dando. Quer ver uma maneira que eu honro o Senhor? É adorando a Ele com exclusividade. Quando Ele é o único alvo e objetivo da minha adoração. Se você abrir a palavra de Deus, Deuteronômio 16:21, você mais uma vez vai encontrar o termo honra. E diz assim: não ergam nenhum poste sagrado, além dos altares construídos ao Senhor, em honra ao seu nome. Ele é o seu Deus. Pois isto é detestável ao Senhor. Ou seja, olha o que esse mandamento está dizendo: qualquer idolatria, qualquer imagem que você adora, que você se prostra, que você reverencia, que não seja o Senhor, você está desonrando ao Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso me prostrar diante de imagens? Não, não pode. Você não pode adorar imagens. Isso é pecado, isso não é honrar o Senhor. Mas algumas pessoas pensam, mas é só imagens? Não. Qualquer coisa que receba a sua adoração, isso é uma desonra ao Senhor. Presta atenção aqui, meu irmão. Sabia que o diabo, ele nem faz questão de ser adorado? Tem muitas pessoas que pensam, não, o plano do diabo, ele quer substituir o Senhor e ser adorado. Até não está errada essa frase, mas o objetivo principal do diabo é substituir a adoração a Deus por qualquer outra coisa. Ele vai colocar um ídolo para você, vai colocar um artista, vai colocar um pastor que prega muito bem, vai colocar um cantor gospel onde você vai colocar no lugar de Deus, vai colocar você mesmo e fazer você só pensar em si mesmo. Tudo o que tira o lugar de Deus no trono da nossa vida é desonra ao Senhor. E aí você começa a entender, peraí, eu estou indo na igreja, mas estou entendendo porque muitas bênçãos eu não tenho recebido. Eu não tenho honrado o Senhor da maneira certa. Honrar ao Senhor com exclusividade, reconhecendo que só Ele é digno de adoração, de louvor, que eu realmente me prostre e bendigo o nome dEle, é só Ele. Só Ele, só Ele. Por quê? Porque só Ele é Deus. Ninguém mais é Deus. Nenhuma outra imagem é Deus. Nenhuma outra pessoa é Deus. Só existe um Deus. O nome dele é Jeová. E é a Ele que nós devemos adorar. Quando eu adoro ao Senhor com exclusividade, eu atraio bênçãos para a minha vida. A palavra de Deus diz também: honrar ao Senhor com os nossos bens. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias da tua renda. Olha a bênção seguindo: e então se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ah, pastor, mas fala de celeiro, vinho, eu nem trabalho em fazenda, nem sou plantador de vinho. Aqui é uma cultura de anos atrás, 3.000 anos atrás, onde essa era o trabalho das pessoas. Mas o sábio Salomão está dizendo: ei, filho, que ele escreveu para o filho dele, esse capítulo 3, honra ao Senhor com as suas primícias, entrega ao Senhor parte da sua renda e você vai ver Deus abrindo portas. A bênção da honra. Irmãos, eu vou ter que correr aqui, porque não vai dar tempo, mas eu quero que você saia daqui entendendo que nós precisamos aprender a cada dia a honrar ao Senhor. Com obediência, com palavras, com palmas na hora do culto, com um coração exclusivo em adoração a Ele. São formas que nós adoramos e honramos ao nosso Deus. E agora, a parte um pouco mais dura ficou por último. Fala para o seu irmão assim, ó, a chapa vai esquentar um pouquinho. A palavra nos ensina a honrar pessoas. A palavra de Deus nos ensina também a honrar pessoas. Não vai dar tempo de entrar nos detalhes, mas um que você conhece muito bem, os pais. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Assim fala o Senhor teu Deus. Êxodo 20:12. O primeiro mandamento com promessa, todo mundo sabe, honrar pai e mãe. Ou seja,
valorizar pai e mãe, dignificar pai e mãe, ter pai e mãe em altíssimo respeito. Toda vez que você descumpre esse mandamento, você não está atraindo bênçãos para a sua vida, você está atraindo maldição. Honrar pai e mãe é você valorizá-los. Infelizmente nós vivemos em tempos de muitos filhos sanguessuga, vê pai e mãe como um caixa eletrônico, que só chega diante dele quando quer um pouquinho de dinheiro. E muitas vezes o pai e mãe não recebe carinho, não recebe uma palavra de valorização. Isso não é honrar pai e mãe. E quer ver a chapa esquentar um pouquinho mais? A Bíblia diz que quando eu caso, eu me torno uma só carne com a minha esposa. Consequentemente, eu me torno filho dos pais dela. Pastor, você está dizendo que eu devo honrar, valorizar, respeitar meu sogro e minha sogra? É isso mesmo, isso é palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. E quando eu não pratico isso, eu atraio maldição para a minha vida. Irmãos, é dever dos filhos honrar o pai, a mãe e quando casar, o sogro e a sogra. Deixa eu pular para outro versículo da palavra, cônjuge. Olha só o que o apóstolo Pedro, ele fala para as esposas, depois fala para os maridos. Olha o que ele fala para os maridos. 1 Pedro 3:7. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, cordeiros do dom da graça da vida, de forma que, olha esse final, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Caramba, isso aqui é muito forte. Olha o que Pedro está dizendo, muitas orações não chegam aos céus e não são respondidas, porque a esposa não está tratando o marido com honra, e o marido não está tratando a esposa com honra. Quando se fala palavras para machucar, quando se desrespeita, quando joga os filhos contra o outro, você está desonrando. A desonra não, ela vai trazer a maldição e não a bênção. Às vezes a maldição demora, às vezes vem rapidinho. Eu me lembro uma vez que eu desonrei a minha esposa, e a maldição foi assim, ó. Foi 2012, 2013, férias, né? Vamos para a praia? Vamos tirar uns dias de descanso na praia. E eu gosto muito de pescar. E eu já estava fazendo planos, eu vou pescar, vou para os cantão, nas pedras lá, e pegar uns espadas. Já tinha feito os planos. Só que eu não achei companhia. E a minha esposa falou, não vai sozinho para as pedras. Não vai sozinho para as pedras. Eu falei, tá bom, amor, tá bom, pode ficar tranquila. Eu prometi para ela que eu não ia sozinho para as pedras. Mas, no primeiro dia, aquele sol bonito, eu falei, já sei, amanhã ela está de férias, não vai acordar antes das 9. Vou acordar umas 6 horas, sair quietinho, fico 1h30, volto, ela não acordou. Olha só. Peguei minhas tralhas, a vara e tal, e fui para as pedras. Pulando uma pedra para outra, até chegar na melhor pedra lá. Eu estava de chinelo. Eu coloquei o pé direito numa das pedras que estava mais alta assim. Quando eu fui pegar apoio, o pé escorregou. Eu ia dar com a cara naquela rocha. Eu levantei o rosto, eu dei com o peito, assim, parte da barriga. Eu vi que ficou tudo preto, escureceu, eu ia desmaiar ali. Naquele momento eu só lembrei de uma coisa: Jesus, tem misericórdia de mim. E já comecei a lembrar da fala da minha esposa lá. Eu falei para você não fazer. Maridos, fica uma dica. Quando a esposa falar, olha, depois a voz de Deus, a voz dela é poderosa. Viu? Enfim, eu aprendi uma lição e ali eu percebi, eu desonrei a minha esposa e tive uma drástica consequência já repentinamente. Por sorte que não morri, podia ter dado com a cabeça, ficado lá, não tinha ninguém por perto. Quanto tempo eu ia ficar lá? Clamei pela misericórdia de Deus, eu sei que foi a misericórdia do Senhor que não fez com que eu desmaiasse e ficasse lá. Mas assim, eu recebi uma punição pela minha desonra à minha esposa. Nós precisamos aprender isso.
Quando eu honro a minha esposa, eu honro o meu marido, eu honro o meu cônjuge, eu estou atraindo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Deixa eu correr, já 5 minutos a gente acaba. Nós vemos a palavra de Deus usando também a expressão honra para as instituições divinas. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que a palavra de Deus está dizendo? Ei, você precisa honrar o casamento, honrar aquela promessa que você fez lá, de amar na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza. E quando você desonra esse princípio, bênçãos é que não vão vir. Não adianta você vir na igreja, mas está tendo um caso extraconjugal. A palavra de Deus diz aqui, bendito seja o leito sem mácula. A palavra de Deus deixa muito claro, bênçãos vêm quando eu aprendo a honrar o Senhor em todas as áreas da minha vida. Olha só o que a palavra de Deus usa o mesmo termo de honra com os líderes da igreja. 1 Timóteo 5,17. Os pastores, presbíteros, que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os aconselham, tenham nas mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todos aqueles que se levantaram contra a liderança instituída por Deus se deram mal. Certa vez, Moisés, enquanto liderava o povo, a própria irmã dele e o irmão dele, Arão e Miriam, se levantaram contra ele. Essa história está lá em Números capítulo 12. E eles receberam maldição pelo desrespeito. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte: tem muitas pessoas hoje que até oram, que vêm na igreja, que se dizem fiel, mas a língua é desse tamanho, caluniam os pastores, falam mal da liderança, às vezes nem sabem o que é verdade. Eu podia contar aqui N e N relatos de pessoas que eu vi se levantarem contra a liderança e se derem mal. Irmãos, você precisa entender isso. Deus, se tem algum pastor, e infelizmente hoje até tem muitos, que tem realmente tratado o rebanho com desprezo, que não tem sido fiéis ao Senhor, deixa que Deus trata com ele. Ora, peço para Deus intervir. Agora não se levante contra uma liderança instituída por Deus, isso atrai maldição. E tem pessoas que às vezes fazem campanha. Certa vez eu até questionei Deus, o irmãozinho lá é um dos irmãos que mais ora. Eu chego na igreja, ele é o primeiro que está lá e ele tem a vida tão complicada, não está recebendo tuas bênçãos, o que está acontecendo? Deus falou, dá uma olhada como ele trata os pastores e dá uma olhada o que ele fala na casa dele a respeito dos pastores. E daí eu comecei a entender o porquê disso. A palavra de Deus nos ensina a dar honra à liderança da igreja. E assim, se nós olharmos a palavra de Deus, você vai ver esse termo também falando para honrar a todos. Romanos 12, Paulo diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. E aqui fica muito evidente, a cultura do reino de Deus é honrar a Ele acima de todas as coisas e honrar também as pessoas ao meu redor. Mas a cultura do diabo é o oposto. Não honra ninguém, honra a si mesmo e segue as pessoas dentro do egoísmo. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem grandes bênçãos para a nossa vida, mas você precisa aprender a praticar o princípio da honra. Seja lá no teu trabalho, honra o teu patrão, honra quem está no mesmo nível que você, mas ei, a palavra não diz para você pisar naqueles que estão subordinados a você. A palavra diz, honre a todos, honre a eles também. Honre aqueles que estão numa posição abaixo de você. Tem gente que vem aqui e pede muitas bênçãos, mas chega lá na empresa, quer pisar em todo mundo e fazer todos como degrau para eles subir e chegar no lugar. Assim você bloqueia a bênção na sua vida. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração, porque Ele deseja derramar bênçãos em abundância sobre nós. E eu sei que você está aqui aprendendo mais a respeito das verdades. Vamos se colocar em pé e nós vamos já orar. Não vai dar tempo de pregar todo esse sermão. Em outra oportunidade eu prego ele com todos os pontos.
Mas eu acho que você conseguiu entender a ideia do princípio da honra. Exclusividade total ao Senhor, honra ao Senhor e honra às pessoas. Faça o bem às pessoas, ajude, pratique a palavra de Deus. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, porque eu creio que todos nós precisamos aprender a honrar mais. Eu preciso aprender a honrar mais a Deus, porque muitas vezes a gente bate palma para Jesus porque o pastor mandou. Mas se eu parar para pensar e ver quem é esse meu Deus, tudo que Ele fez por mim, a gente batia palma sem parar. Eu preciso parar para pensar como eu posso honrar mais a minha esposa. Não apenas com presentes e palavras, mas com gestos que venha realmente honrar ela. Mostrar o meu íntimo respeito para com ela. Talvez eu tenha perdido bênçãos porque não tenho sabido honrar os obreiros, meus companheiros aqui da maneira certa. Nós precisamos sondar os nossos corações, nos arrependermos e dizer: Senhor, eu preciso praticar mais esse princípio da honra. Me ensina, Senhor, e você vai ver grandes bênçãos sobre a sua vida. Feche os olhos. Pastor Gilmar, chega aqui, faça essa oração. Aquele que é casal, fica abraçado com ela aí. Você que não tem o seu cônjuge aqui, mas que está na expectativa de reestruturar o teu lar, de ver uma bênção na tua vida. Aleluia. Sempre inicia assim, por baixo, porque o reino de Deus tem valores diferentes do que lá fora. Lá fora, minha gente, quem se exalta, se exalta. Aqui, quem se exalta, será humilhado. Mas aquele que se humilhar, será exaltado pelo Senhor. Você que não tem o seu cônjuge, tem alguém, fica todo mundo abraçado aí. Aleluia. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Ele está aqui. E Ele vai curar feridas hoje aqui com essa palavra. E vai nos ensinar, aleluia, a recebermos vitórias. Nosso Deus e nosso Pai querido, de amor, de misericórdia, de graça, nós estamos entrando na Tua presença agora, meu Pai, em o nome sagrado do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, veio aqui. E embora tivesse, Senhor Deus, todas as prerrogativas para que todos o servissem, Ele mesmo declarou: o Filho do Homem veio, aleluia, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor Deus eterno, a Tua palavra declara que se existe alguma glória nesse cosmos, ela repousou sobre Jesus. Porque diz a Tua palavra, Senhor eterno, que Ele, pelo gozo que estava proposto, desprezou a ignomínia, aleluia, desprezou tudo, Senhor, vivendo uma vida de honrar, Senhor, os outros, honrar a Ti, e Ele foi honrado de uma forma como jamais outro foi. E a Tua palavra declara, meu Senhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que este sentimento nesta noite, meu Pai, venha tomar conta dos nossos corações, que entendamos que o teu reino é um reino de segredos que são contrários à mentalidade que este mundo tem apresentado. Tu és o Deus que ama aquele que honra. Ajuda esse povo, Senhor, a entrar nesta casa com desejo de te honrar. Ajuda este povo, Senhor, a compreender que a sua vida está na tua mão, que o seu futuro está na tua mão, que a sua família está na tua mão, e que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oh, meu Senhor amado, que esta palavra nesta noite venha, Senhor, a calar nos corações, que a gente saia daqui hoje para dar continuidade ao que for pregado, não aqui, mas lá fora, lá no trabalho, lá na sociedade, lá, Senhor meu Deus, no nosso lar. Que aonde estivermos, Senhor, venhamos a te honrar, venhamos a honrar a liderança aqui nessa noite. Possamos entender que os pastores estão aqui por ordenança do céu, que estão aqui como representantes do reino dos céus, para a glória do Senhor e vitória das suas próprias vidas. Que nessa noite, meu Senhor, cada um coloque, Senhor, um guarda à porta dos seus lábios, para que da sua boca não saiam palavras que venham a ilhar os seus próprios pés, mas palavras, Senhor, de acordo com o que foi pregado, para que o teu grande nome venha a ser glorificado nas suas vidas. Oh, meu Paizinho querido, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos as verdades eternas do teu reino. Sê com o teu povo, sê com a igreja, sê com a liderança, sê com o pastor da igreja, sê com todos, meu Pai, em o nome de Jesus. Quem vai concordar com isso, levante as mãos, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Agora vire para quem está aí, dê um grande abraço nele e diga: vamos viver essa honra, e o Senhor nos honrará, em nome de Jesus.